Conheça os passeios turísticos de trem em Minas Gerais. Para o mineiro, trem é mais que uma palavra, é uma paixão. Tanto é que ele a usa para dar significado a várias coisas. Se você deseja conhecer Minas Gerais de uma forma única, nada melhor do que fazer um passeio de trem. Um passeio de Maria Fumaça vai te levar para viajar no tempo e conhecer ainda mais sobre essa tradição que existe desde o século XIX. Você também pode fazer esse passeio em um trem mais moderno, mas que continua com o mesmo charme. A seguir montamos uma lista com algumas cidades mineiras que são o ponto de partida para uma inesquecível viagem de trem, e também algumas futuras viagens que em breve sairão do papel. Passeios de Maria Fumaça. Tiradentes, São João del Rei. A Estrada de Ferro Oeste de Minas é considerada a primeira ferrovia de Minas Gerais e nosso primeiro passeio segue um trecho dela. Desde a sua fundação, em 1881, e inaugurada pelo próprio imperador Dom Pedro II, essa ferrovia nunca parou de funcionar. Porém, um único trecho em funcionamento atualmente é o de Tiradentes a São João del Rei, utilizado apenas como passeio turístico. A locomotiva e os vagões centenários permitem aos viajantes uma experiência épica, como uma viagem no tempo que dura cerca de 40 minutos em um percurso de 12 quilômetros, indo de Tiradentes a São João del Rei, ouvindo o apito característico do trem Maria Fumaça. Em 2017, o trem passou a contar com um vagão modificado com acessibilidade para cadeirantes idosos, e apenas nesse ano, a ferrovia atraiu mais de 135 mil pessoas para fazer o trajeto entre as duas cidades do interior de Minas Gerais. A viagem é calma, relaxante e com um clima agradável e acolhedor do interior de Minas Gerais. O percurso é cercado por paisagens belíssimas que preservam a arquitetura do século XIX, e tem vista para a Serra de São José. Em São João del Rei, ao descer do trem você pode fazer uma visita ao Museu Ferroviário. Inaugurado em 1981, 100 anos após a construção da ferrovia. No museu é possível ver ferramentas, sinos, telefones, relógios, balanças, muitos outros objetos antigos e a primeira locomotiva da ferrovia que transportou Dom Pedro II. Ele fica na Rua Antônio Josino de Andrade, número 366, no centro da cidade. São Lourenço, Soledade de Minas, o Trem das Águas. O Trem das Águas é um trem turístico operado pela Regional Sul de Minas da ABPF. O trem leva esse nome porque tem como trajeto o trecho compreendido entre a estação de São Lourenço e a estação de Soledade de Minas, perfazendo o total de 10 quilômetros entre essas duas cidades, que ficam no Circuito das Águas em Minas Gerais. Puxado por uma autêntica Maria Fumaça, pretende fazer os viajantes reviverem os tempos áureos da ferrovia. A estação de São Lourenço, construída em 1925, totalmente recuperada, conta com infraestrutura e acessibilidade necessárias para a operação. A estação de Soledade de Minas, construída em 1884, foi inteiramente recuperada em 2015, resgatando as características originais bem como oferecendo infraestrutura e acessibilidade necessárias para a operação. Os viajantes poderão usufruir de um trajeto de bela paisagem. A linha segue para Soledade margeando o Rio Verde, onde além de bonitas paisagens o turista tem a oportunidade de conhecer a história por meio de algumas construções antigas. Antes do embarque em São Lourenço, os violeiros tocam uma música e alegram a estação inteira. Além disso, eles seguem viagem junto com o trem animando os vagões. Logo após passar pela estação Parada Ramon, o trem entra no estreito vale e segue bem próximo do Rio Verde, quando então adentra a cidade de Soledade de Minas, onde o turista é recebido, ao desembarcar, por uma feira de artesanato, que inclui também quitutes locais. A seguir o trem segue de volta para São Lourenço, novamente os violeiros animam a viagem de volta. Chegando em São Lourenço na estação, o turista ainda tem à disposição uma outra feira de artesanato, loja de bebidas, cachaças, vinhos, licores, e um confortável bar para tomar um cafezinho ou saborear um lanche. Em todo o trajeto é possível adquirir das atendentes bebidas e souvenirs. Passa 4, Coronel Fugêncio, o trem da Serra da Mantiqueira. O passeio do trem da Serra da Mantiqueira tem como trajeto o trecho compreendido entre a estação central de Passa Quatro e a estação de Coronel Fugêncio, perfazendo o total de 10 quilômetros. O trem parte da estação central de Passa Quatro, no quilômetros 34 da ferrovia Minas e Rio,
A estação foi construída em 1884 e foi totalmente recuperada, contando com infraestrutura e acessibilidade necessárias para a operação. Na estação, os passageiros podem visitar uma exposição fotográfica no hall ao som de música típica regional. O viagem segue em direção à estação Coronel Fugêncio, localizada no quilômetros 24 da ferrovia, no alto da Serra da Mantiqueira, próxima ao Grande Túnel, na divisa de estados entre São Paulo e Minas Gerais, totalizando 20 quilômetros de passeio, ida e volta. Os viajantes poderão usufruir de um trajeto com belíssimas paisagens rurais. Após a partida, o trem se dirige à estação Manacá, no quilômetros 30 da ferrovia. Nesta estação é feita uma breve parada onde os turistas podem visitar uma feira de artesanato e guloseimas enquanto a locomotiva é preparada para a subida da serra. Partindo da estação Manacá, o trem inicia a subida da serra, passando pelas corredeiras do Manacá e a Ponte Estrela. Chegando à estação Coronel Fugêncio, no quilômetros 25, o trem realiza uma nova parada. Os passageiros podem então conhecer a exposição fotográfica das minisséries Mad Maria e JK filmadas no local, e de fotos da Revolução Constitucionalista de 1932. Também é oferecido um passeio cortesia ao túnel. Passeios futuros. Trem turístico da Revolução, Passa 4, Cruzeiro Estado de São Paulo. Esse será um passeio para quem gosta de história. Trata-se do trem turístico da Revolução de 1932 que ligará as cidades de Cruzeiro, interior paulista, e Passa 4, em Minas. Desde 2019, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, ABPF, está comandando o processo de revitalização da ferrovia Minas-Rio, inaugurada por Dom Pedro II em 1884. É sobre seus 34,5 quilômetros. Cenário importante da Revolução de 1932 e a revolta dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas, que este novo passeio acontecerá. Ainda não há data para sua inauguração, mas deve ocorrer em breve. A obra completa, que visa recuperar os trilhos abandonados por mais de 3 décadas. Também estão sendo restauradas a locomotiva Maria Fumaça e outra diesel para transportar os turistas. O túnel da Mantiqueira será uma das atrações do novo passeio. O local, que tem extensão de 1 quilômetro, ficou marcado por embates importantes entre as forças paulistas e federais da época. O trem da Serra da Mantiqueira passa bem próximo ao túnel. Não tem relação nenhuma com o novo atrativo e continuará funcionando normalmente. Rio Acima, Trem das Cachoeiras. Rio Acima foi o primeiro município da região metropolitana de Belo Horizonte a possuir uma Maria Fumaça para passeio turístico. Implementado em 2012, o Trem das Cachoeiras, como foi denominado após uma escolha entre os alunos das escolas públicas da cidade, oferecia um passeio de 7 quilômetros entre as belas paisagens que integram a Estrada Real. A Maria Fumaça reunia 2 vagões simples equipados com TV, som e ventilador e um vagão panorâmico que disponibiliza ainda ar-condicionado e mesas entre as poltronas. Foi desativado em 2016 por questões políticas. A estação do trem possui setores de turismo e artesanatos, funciona nas salas disponíveis, bem como local para se carimbar o passaporte da Estrada Real, caminho de Sabarabuçu. Rio Acima fica a apenas 35 quilômetros da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e era possível embarcar nesta renomada Maria Fumaça de 1924, que oferecia um histórico passeio de trem em Minas Gerais. O Trem das Cachoeiras contava com um trajeto que percorria por dentro do perímetro urbano de Rio Acima, passando pelo Rio das Velhas e pelo caminho da Estrada Real, que está na região do Circuito Turístico do Ouro. A locomotiva tinha capacidade para acomodar até 140 passageiros e percorre uma distância de 7 quilômetros no período de até 1 hora. Esperamos que esse passeio possa ser reaberto algum dia. Passeios com trens modernos. Ouro Preto X Mariana. Um asseio por Ouro Preto é algo bem agradável. Agora imagine o trem que liga Ouro Preto a Mariana. O trecho de pouco mais de 18 quilômetros entre as duas cidades mineiras é um passeio para quem quer mergulhar em história e conhecer os encantos das montanhas de Minas Gerais. A construção da ferrovia foi importante para a economia das duas cidades no início do século XIX.
Em outras palavras, a Maria Fumaça transportou material de olarias e pedreiras entre Ouro Preto e Mariana. A história da ferrovia data de 1883 e foi finalizada em 1914. Isso significa que entrou em funcionamento apenas 34 anos depois da locomotiva similar que liga Tiradentes a São João del Rei. Contudo, o trem que faz o embarque e desembarque de passageiros entre Ouro Preto e Mariana não é exatamente uma Maria Fumaça. Mas isso não tira o charme do passeio que traduz as cidades em história e beleza. Desde sua restauração em 2006 pela empresa Vale, a Maria Fumaça foi trocada por modernos procedimentos de condução. Porém, foi mantida a estrutura original do meio de transporte. Ele é todo feito de madeira, inclusive os bancos, e atualmente a tração do trem é realizada com abastecimento a diesel. A estação de Ouro Preto contém um pequeno museu que aborda a história da ferrovia e costuma ter exposições itinerantes. Além disso, ela abriga um conjunto arquitetônico pré-moderno, que rende boas fotos e uma visitação agradável. Em seu interior, a exibição de vídeos da construção, da restauração e até uma maquete explicativa sobre o trajeto. Situada na Praça Cesário Alvim Barra, a praça é conhecida popularmente como Praça da Estação, do ponto central de Ouro Preto, onde fica o Museu da Inconfidência. É uma caminhada de cerca de 20 minutos apenas com descida. Na Praça da Estação de Ouro Preto você ainda pode ver a locomotiva Brigadier, usada pelos militares durante a Primeira Guerra Mundial e de fabricação alemã. Em Mariana está exibida a Loco 201, que operou no trecho entre 2006 e 2010 e foi fabricada na República Tcheca. O percurso entre as duas cidades leva cerca de 1 hora. Entre montanhas, vales e até mesmo uma mina de ouro desativada, mina de passagem, é possível contemplar cenários deslumbrantes, como uma visão espetacular da Cachoeira do Bigode, uma queda d'água de mais de 30 metros pouco após o limite entre Ouro Preto e Mariana. Esse passeio pode ser feito tanto por quem parte de Ouro Preto ou para quem tem como ponto de partida a cidade de Mariana. Você pode escolher fazer ida e volta de trem ou só um dos sentidos. O passeio começa pela charmosa estação de trem de Ouro Preto, construída em 1988, revitalizada pela Vale em 2006. O ingresso pode ser comprado pelo site da Vale, que opera o passeio, ou na própria estação de trem com horário e lugar marcado. O passeio tem duração de aproximadamente 1 hora, são 18 quilômetros de linha férrea, e o percurso é feito em uma velocidade média de 20 quilômetros por hora. Durante o passeio, um guia nos fornece informações turísticas através de um alto-falante e quando ele não está falando o passeio é embalado por belas canções brasileiras com a temática de trem e de Minas Gerais. Você deverá escolher entre vagão convencional ou vagão panorâmico. O vagão convencional possui janelas pequenas, não tem ar-condicionado e é menos confortável. O vagão panorâmico possui janelas de vidro maiores, além de ar-condicionado e assentos mais confortáveis, mesmo sendo de madeira. Vitória, Minas. A estrada de ferro Vitória-Minas conecta as capitais de Minas Gerais, Belo Horizonte e Espírito Santo Vitória, funcionando todos os dias. A rota da FVM funciona desde 1907 e transporta anualmente mais de 1 milhão de passageiros. O percurso tem um total de 664 quilômetros sobre trilhos e é procurado por quem vai fazer turismo nas pequenas cidades em que o trem para. Quem quer aproveitar as praias capixabas, viajar a negócios ou apenas passear curtindo a vista esplendorosa no caminho entre as cidades. O trem em que os passageiros viajam foi importado da Europa, substituindo o antigo desde 2014. Hoje são 56 vagões ao todo, sendo 10 na classe executiva e 30 na classe econômica. Os demais carros são destinados aos serviços de restaurante, lanchonete e gerador. Também há um vagão exclusivo destinado aos cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Há algumas diferenças entre as classes. Na econômica, os viajantes têm poltronas ergonômicas com acionamento mecânico, tomadas individuais nas paredes e monitores de vídeo. Na executiva existem poltronas mais largas e reclináveis com acionamento pneumático, som e iluminação individuais, sistema de som com opções de canais, apoio para pés e também tomadas individuais. O serviço de bordo conta com opções de café da manhã, almoço e jantar.
As 13 horas de viagem podem passar rápido considerando a agradável vista que pode ser apreciada da janela, com paisagens lindas tanto mineiras quanto capixabas, passando por rios, montanhas e matas nativas que enchem os olhos. Todos os dias às 7 horas, um trem parte de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo, e chega a Belo Horizonte, Minas Gerais, por volta de 20 horas e 10 minutos. No sentido inverso, a saída da capital mineira está marcada para 7 horas e 30 minutos, encerrando a viagem às 20 horas e 30 minutos na cidade capixaba. O percurso conta com 30 pontos de parada, apenas para embarque e desembarque de passageiros.